Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ao meu lado, Franklin Valverde. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui na Rádio Brasil Atual para ouvir o Perspectiva. O trabalho realizado pelo Terceiro Setor tem um papel transformador na sociedade, promovendo a inclusão social, fortalecendo comunidades e impulsionando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para falar sobre esse assunto, participam do programa o Gustavo Narciso, diretor do Instituto CIA. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, Joel, Franklin. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, essa tarde. Nosso outro convidado é André Soler, fundador e CEO da São Paulo Invisível, empreendedor social. Olá, André. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom, enquanto o André ajusta o microfone, a gente continua o programa. Franklin, antes de começar a entrevista com os nossos convidados, vamos para o destaque da semana? Sim, João. Primeiro destaque desta semana. Vacinação contra a Covid será obrigatória para crianças de 6 meses até 5 anos. O Ministério da Saúde incluiu a vacinação contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização. Agora, a aplicação passa a ser obrigatória no caderno de vacina dos 6 meses até os 5 anos de idade. Isso a partir de 2024. A mudança foi anunciada pela pasta no dia 31 de outubro. Em caso de descumprimento, a previsão legal de aplicação de multas e até a perda de benefícios sociais como o Bolsa Família. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Finalmente estamos retomando a importância da vacinação Sim. Na população. É a diferença. Anos... E a diferença de ter um governo que pensa na população de um governo negacionista que fala, não precisa de vacina, tanto faz. E o Brasil chegou a 700 mil mortes, ultrapassou 700 mil mortes, vítimas da Covid-19. E a justiça está demorando para responsabilizar os responsáveis, né? Exatamente, Joel. Mas vamos lá, como diz o velho ditado, ela pode tardar, mas não vai falhar. Bom, o ouvinte que nos acompanha está falando, eles vão falar da falta de luz na cidade? Caiu uma chuva terrível na semana passada, mas a população continua sem luz, Frank. É verdade, a previsão em alguns bairros de São Paulo é para a volta da energia elétrica hoje, terça-feira. Né? Esperemos que ao fim da terça-feira, né, todo mundo já esteja com a sua energia elétrica em ordem. O subtexto desses problemas em relação à energia no estado de São Paulo levanta a discussão a essa privatização da energia aqui no nosso país. O que você acha, Franklin? Exatamente, eu acho que isso é reflexo um pouco da falta de um sistema caótico, né? Porque, claro, se dizem que o sistema anterior não funcionava porque estava na mão do Estado, tudo bem, tinha seus problemas? Sim, tinha seus problemas, vamos corrigir esses problemas. A partir do momento que você privatiza, alguém vai ter lucro. Tá? Se o negócio era rentável, tanto que essas empresas resolveram entrar no negócio, significa que elas vão ter esse lucro e vão colocar o dinheiro no bolso, o que é natural em qualquer atividade do mundo capitalista. Se tivesse continuado na mão do Estado, podia aproveitar esse lucro para reinvestir no próprio setor. Muito bem, isso levanta a discussão aí que o governo do estado quer privatizar a Sabesp. Nossa, ficar sem luz já foi um problema, mas você ficar sem água, sem poder tomar banho, lavar roupa, lavar louça, enfim. População, fique atenta. Vamos voltar agora ao tema do programa de hoje, né, que é conversar sobre os projetos sociais realizados dentro do ambiente do terceiro setor. Vamos saber agora se o André já restabeleceu o seu contato com a gente. Oi, André. Oi, gente, estão me escutando? Agora sim, André. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa, André. Ótimo. Obrigado, Joaquim, obrigado, Franklin, pelo convite. Um prazer para mim estar aqui compartilhando um pouco com o Sistema Invisível. Obrigado. Gustavo, eu conversava com você antes de nós começarmos o programa e a gente estava conversando sobre o voluntariado. O Instituto CIA já tem uma longa experiência no voluntariado. Você me contava que mais de 30 anos. Depois da pandemia, o voluntariado cresceu ou realmente deu uma parada porque
os problemas que aconteceram na sociedade brasileira provocados pela pandemia afetou vários setores, inclusive o terceiro setor. Né? Exatamente, Joel. O que eu posso te contar desses 32 anos de história do Instituto, né, que a gente já impacta anualmente 22 mil pessoas, é muito também pelo trabalho do voluntariado corporativo, né, que a gente conduz junto com os colaboradores da CIA, é que durante a pandemia, de fato, a gente teve uma queda no engajamento, que as pessoas estavam preocupadas com questões muito da base da pirâmide, né, de conseguir sobreviver, né, porque no primeiro ano foi bem difícil as perspectivas que a gente tinha, e era difícil as pessoas conseguirem doar o seu tempo para o outro no momento em que a gente não podia sair de casa, né. O contato físico no voluntariado cooperativo, ele é muito importante, as pessoas gostam de sair de casa, se conectar, abraçar, conhecer a história dos outros, mas respondendo a sua pergunta, sim, a gente teve um aumento no engajamento pós-pandemia. Eu acho que isso, o que aconteceu, né, com a humanidade, eu acho que de alguma forma provocou e tem provocado muitas pessoas, desde de pessoas que trabalham, estão no começo da carreira, grandes lideranças da empresa, a se comprometerem com o social, a utilizarem o Instituto CEA como um instrumento de dar propósito mesmo ao trabalho que a CEA faz, como varejista de moda, nas comunidades. Então, isso cresceu, a gente chegou num recorde de 27% de engajamento, ou seja, quase um terço da empresa, uma vez no ano, doou o seu tempo de trabalho para alguma ação social conduzida pelo Instituto. Isso é muito legal e reflexo, talvez, desses tempos que a gente tem vivido, né, de a gente conseguir trazer mais propósito e conseguir fazer com que o trabalho também faça sentido para quem a gente quer conduzir na vida, né, porque a gente quer deixar como legado. E eu acho que isso também é muito puxado pelas gerações Y, que são hoje predominantes dentro da CEA, que trazem consigo um pouco dessa provocação e a importância desse trabalho aí dentro do dia a dia. Tem sido desafiador tentar sensibilizar a população Y e Z para trabalhos sociais? Não tem sido, muito ao contrário, eu acho que é uma geração aberta a fazer esse tipo de coisa e colaborar, né? Que tem muita ânsia, muita vontade de deixar um pouco da sua marca, um pouco da sua contribuição dentro da sociedade, né? É um público que procura muito a gente para fazer essas ações e a gente tem usado aí do tempo e do talento dessas pessoas para a gente conseguir impactar as comunidades em que o negócio está presente. Hoje, Joel, acho que o principal impacto que a gente gera dentro do voluntariado corporativo é com as doações das peças avaliadas da CIA. A gente faz doações para mais de 95 organizações do país inteiro, em todos os estados do Brasil. E essas roupas, a gente, com o nosso voluntariado, a gente consegue fazer, e nossa experiência em varejo, né, a gente consegue fazer com que essas roupas consigam ser vendidas por um preço maior, porque a gente faz lá um trabalho nos bazares, a gente faz um trabalho de exposição, de especificação, de técnicas de varejo, e as organizações conseguem arrecadar recursos e aplicar esses recursos de forma livre dentro do seu propósito, quer seja para pagar salário ou até reformar o banheiro. Então, a gente consegue gerar muito impacto através do programa e acho que essa é uma das maiores contribuições que a gente tem muito orgulho de cumprir o nosso papel de responsabilidade social junto com o negócio. Isso é muito interessante, viu, Gustavo? Porque o terceiro setor é composto de pequenas e médias organizações, que depende muito da colaboração da sociedade e das organizações que, com doações, podem continuar desenvolvendo seus projetos sociais. Ô, Franklin, vamos começar a conversar com o André? Sim, é verdade. O André é fundador e CEO da São Paulo Invisível e o programa de hoje tem como tema impacto social no terceiro setor. André, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto da São Paulo Invisível, né, dentro do terceiro setor, né? Você acha que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, a respeito da sua entidade? E até, como diz o nome, SP Invisível, né? Há propostas de nacionalizar essa instituição ou o foco dela é continuar especificamente em São Paulo? Bom, a SP Invisível existe agora há 9 anos, né? E nesses últimos 9 anos,
eu acho que a nossa atividade inicial foi conscientização social. O que a gente começou fazendo foi conscientizar a sociedade. Então, fazem 9 anos que a gente conta histórias da população em situação de rua para que a sociedade saiba que eles são seres humanos e cada um deles tem uma característica diferente. Eles não estão ali porque eles escolheram, eles estão ali porque parte da história deles levou eles até aquela situação. Então, essa conscientização social é a primeira das iniciativas da SP Invisível. A gente conta cerca de 300 a 400 histórias por ano, assim, dessa população. E a gente chega a alcançar uma média de 5 milhões de pessoas por ano com as histórias que a gente conta. Então, conscientização é o nosso primeiro passo, né? E o nosso segundo movimento aqui na SP Invisível é o de distribuição de itens, né? Que é o que a gente chama de assistencialismo. Então, o que a gente faz? A gente tem uma série de itens que a gente compra, que a gente coleta de algumas empresas e a gente distribui. Essas distribuições esse ano, elas já chegaram a 150 mil itens distribuídos na rua. Então foram 100 mil itens de higiene, escova de dente, pasta de dente, preservativo, moletons no inverno, que a gente distribuiu esse ano 7 mil moletons, e a gente vai fechar esse ano distribuindo 50 mil refeições. Tá? Esse é o total de refeições que a gente vai distribuir esse ano, que está dentro do nosso planejado. E a gente, no Natal, a gente tem uma intensificação maior nessa distribuição, que eu posso comentar um pouco disso mais para frente. Mas o que a gente tem acreditado mais na SP Invisível nesse último ano, né, é o nosso programa de capacitação. Então, a gente desenvolveu um programa em parceria com a FGV, que é um programa que ele possibilita com que a população em situação de rua tenha uma oportunidade de trabalho e possa ser reinserida na sociedade. Então, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente consegue replicar isso e fazer com que a população em situação de rua possa ter uma nova oportunidade de vida. E Isso essa é interessante, né? é interessante, João. E no que se refere à recapacitação dessas pessoas em situação de rua, em que áreas de atuação? É mais como um cidadão se recapacitando para entender como é que é essa sociedade, como ele pode se reinserir dentro dela, ou é especificamente dentro de alguma atividade profissional? De que forma que vocês trabalham esse recapacitar? A gente tem uma série de processos dentro dessa metodologia para que essa pessoa seja reinserida. O principal deles é um curso de capacitação em culinária. Então, de terça, quarta e quinta, eles têm aula de culinária dentro da Faculdade AMB Morumbi, que é uma parceira nossa nesse projeto também. E lá eles têm um curso de culinária, onde eles aprendem a cozinhar. Mas o mais importante desse processo é como a gente consegue reconstruir a autoestima deles, né? Porque a cozinha, ela tem uma capacidade de você ter um reconhecimento rápido por aquilo que você fez. Então você cozinha e na hora você já vê, putz, isso tá bom, as pessoas elogiam. Então a gente viu nessa atividade uma oportunidade de fazer com que a autoestima deles seja reconstruída. E eles também têm uma capacitação, quando eu falo socioemocional, porque eles são acompanhados por 2 psicólogas, uma assistente social, e eles têm cursos, por exemplo, também de finanças, então eles aprendem a utilizar o primeiro salário deles, então já existe um planejamento ali para, o que eu vou fazer com o meu primeiro salário, para esse salário já não virar algo que eles não consigam ali construir um futuro melhor, né? E depois que eles finalizam esse curso, o nosso último passo, né, desse processo é eles terem uma oportunidade de emprego. Então a gente tem empresas parceiras, e nessas empresas a gente dá para eles a oportunidade de emprego para as pessoas que a gente vê que tem esse potencial dentro desse período de 2 meses, que é o período que eles recebem o curso. E depois disso a gente acompanha, né? A gente tem uma forma de fazer um RH compartilhado junto com essas empresas e que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa pessoa. André, esse projeto de vocês é baseado provavelmente numa pesquisa, né? Moradores de rua, existem mais homens e mulheres? Quando você já explicou porque escolheu a nutrição, como é feito esse trabalho com os moradores de rua? Como eles são escolhidos? Como eles são sensibilizados, né? Você mesmo disse que é importante mexer com a autoestima dele. A perda da identidade
é uma das características do morador de rua, né? Ele não se chama mais o nome dele, né? Ele não ouve alguém conversar com ele a respeito de como ele chegou a essa situação. Como é feito esse trabalho de vocês para escolher regiões, para escolher e o número de mulheres é menor ou maior entre os moradores de rua? Sim. Hoje a gente tem algumas pesquisas, né, em São Paulo, mas aqui eu acredito ser a mais precisa. Ela diz que 73%, 87%, desculpa, da população em situação de rua são homens. Então a população em situação de rua é majoritariamente homem, né? E aí a gente pode trazer uma série de hipóteses por que são homens. Mas o ponto aqui é como a gente seleciona essas pessoas, né? A gente divide aqui internamente a população em situação de rua em três tipos em três categorias, vamos dizer assim. E essas categorias elas têm um critério que eu vejo como muito interessante assim que a gente carrega, que é o nível de organização dessa pessoa. Então a gente entende que existem pessoas em situação de rua que estão numa condição desorganizada, médio organizada e organizada. E a organização é uma condição para a gente entender em qual situação essa pessoa está e qual oportunidade a gente pode dar para ela. Então, uma pessoa que está desorganizada, a oportunidade que a gente tem para dar para ela, a solução é de um trabalho assistencialista ali, que a gente vai entregar algo para ela naquele momento, e que a gente vai dar uma assistência com uma assistente social, por exemplo. Né? Então, são pessoas que estão em drogas, são pessoas que estão em uma situação de rua ainda, estão morando na rua, são pessoas que não têm a sua documentação. Enfim, uma série de critérios aí que a gente entende para a gente conseguir fazer com que essa pessoa passe para o próximo passo, que é o médio organizado. Né? Então, esse médio organizado são pessoas que já estão em um centro de acolhida, elas já estão com a documentação delas preparada, elas já estão em um outro nível de organização, já tem algum tipo de relacionamento. E aí, são para essas pessoas que a gente dá essa oportunidade de empregabilidade para que elas se tornem pessoas ali futuramente organizadas e possam passar para um próximo passo. Vamos falar um pouco agora dos projetos realizados pelo Instituto CIA. O público-alvo de vocês, Gustavo, é a população negra e indígena, né? A gente tem um foco na população negra e indígena, a gente também tem um foco na população LGBTQIA+, e a gente também tem, em alguma dimensão, a gente também tem uma interseção com o mesmo público que o André estava mencionando minutos atrás, né? Me deu vários insights ouvir o André falando, porque a moda também, Joel, ela é uma ferramenta de transformação social, né? A gente vê isso muito acontecendo nos projetos que a gente conduz dentro do nosso propósito também, para além do voluntariado corporativo, que é de fazer a inclusão produtiva. Né? A nossa missão, né, que a gente fala, é criar novos futuros por meio da moda. E tem um projeto, talvez um dos mais potentes que a gente investe já há algum tempo, que é talvez o território mais vulnerável da cidade de São Paulo, que o André também deve ter alguns projetos, que é a Cracolândia, junto com o coletivo Tem Sentimento, que é dentro do coletivo tem um ateliê de costura. E a costura, assim como a culinária, quando eu estava mencionando, é também uma área que gera e promove autoestima muito grande dentro das pessoas, porque a moda ela tem essa ligação muito íntima, né, com a expressão e com a forma que as pessoas leem a gente socialmente, né? E lá no coletivo Tem Sentimento, que é um projeto que a gente apoia já há 3 anos, a moda, além de gerar renda para mulheres cisgênero, e algumas, a maioria delas são mulheres transgênero também, acho que o André deve saber um pouco mais disso, também é uma parcela muito significativa de pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo, e além de fazer essa questão da inclusão produtiva, elas conseguirem gerar renda porque elas vendem as peças que elas produzem. Então algumas empresas fazem brindes corporativos com elas, né, camisetas, ecobags. Acho que isso é muito legal para dar um significado também para os brindes, mas mais do que isso, o coletivo e a moda traz uma questão de um atendimento psicossocial para essas mulheres muito grande, né? E eu acho que isso é muito legal e muito bonito. A gente tem muito orgulho desse projeto, porque ele já conseguiu impactar muitas pessoas. E assim como a gente também
em uma outra escala de empreendedorismo, né, um pouco mais maduro e pensando mais na moda autoral brasileira, a gente tem conduzido projetos que valorizem a moda nacional, né, que tragam o valor da moda nacional para o Brasil, que tem uma potência muito grande dentro desse campo, investindo em marcas, em projetos, em pessoas que têm conduzido esse trabalho no país inteiro com recortes específicos, né, olhando para mulheres, para pessoas acima dos 40 anos, quando a gente fala da base da indústria da moda, que é a costura. A gente também tem projetos muito territorializados, então a gente também fez projetos para impulsionar a moda do Nordeste do país, que hoje tem, enfim, se despontado como um grande celeiro criativo dentro dessa indústria no Brasil, do Norte do Brasil. Então a gente tem investido em novos nomes, novos modos de fazer, com responsabilidade, né, com transparência na cadeia, com respeito a todos os elos, desde o cultivo do algodão até a manufatura, olhando também para o combate ao trabalho análogo à escravidão dentro da cadeia da moda, que infelizmente ainda persiste, não só muito grande, na Ásia, né? Não mas só aqui no Brasil, no mundo, né? Sim, e aqui no Brasil tem recorte específico de mulheres bolivianas também, Joel, que é muito, isso ali na muito região do Bom complexo. Retiro, né? Muitas denúncias, né? Ô, Frank, nós vamos falar sobre o preconceito, que provavelmente é um componente que dificulta o trabalho do André e do Gustavo nas suas organizações, mas antes nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Após evacuações médicas, OMS lembra que há milhares de civis feridos em Gaza. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O chefe da Organização Mundial da Saúde elogiou a decisão do Egito de aceitar dezenas de doentes e feridos da faixa de Gaza para tratamento. Segundo a Agência de Saúde da ONU, 81 pessoas conseguiram cruzar para o país vizinho para receber cuidados médicos. Tedros Ghebreyesus afirmou que sua equipe esteve trabalhando com o Ministério da Saúde do Egito no planejamento de evacuações médicas e vai continuar apoiando o processo. O diretor da OMS falou em meio a relatos de que o terminal de passageiros de Rafah, entre o Egito e Gaza, foi autorizado a abrir de forma excepcional na manhã desta quarta-feira, pela primeira vez desde 7 de outubro. Foi permitida a passagem de alguns feridos, bem como estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade. O cruzamento de Rafah é o único ponto de entrada não controlado por Israel, que impôs um bloqueio à faixa em 2007, depois que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza. Tedros alertou nas redes sociais que a atenção não deve ser desviada das necessidades muito maiores de milhares de pacientes em Gaza e reiterou pedidos de proteção de hospitais, bem como uma aceleração imediata no fluxo de ajuda médica. Nesta terça-feira, Gaza recebeu o maior comboio desde que a entrega de ajuda via Rafah foi retomada em 21 de outubro. Foram 59 caminhões transportando água, comida e medicamentos. No entanto, a entrada de combustível, desesperadamente necessária para operar equipamentos usados para salvar vidas, permanece proibida. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete, Franklin. Verdade, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você acredita que a inclusão deve ser um pilar da ação social? E olha só o resultado, né? As pessoas estão bem conscientizadas que participaram da nossa enquete. 98% das pessoas que participaram da enquete disseram que sim, né? Que acreditam que a inclusão deve ser um pilar na ação social, Joel. Ainda bem, né? Somente 2% das pessoas que disseram que não, né? Bom, tudo bem, mas acho que o fundamental é isso: 98% estão conscientes da importância da inclusão dentro das ações sociais. É um número que nos deixa muito animados. É verdade, é verdade. Significa que o trabalho que está sendo feito está dando resultado, né? Que é de divulgação, de mostrar essa importância da inclusão, né? Que é fundamental, né? Que a sociedade só vai avançar, só vai atingir um estágio melhor se houver a inclusão. Sem inclusão, você pode esquecer que não se avança, ou se avança muito pouco na sociedade em N setores, né? E uma outra coisa, Joel, que é importante dizer: além da enquete, nós abrimos um espaço para que os seguidores e as seguidoras
participem do programa fazendo perguntas, né? Fazendo perguntas para os nossos entrevistados ou entrevistadas, né? Quando nós temos entrevistadas no nosso programa. E hoje nós temos aqui duas questões, uma que foi enviada por duas seguidoras, Joel, pela Natália Costa e pela Lorena Castro, tá? E eu aproveito para agradecer tanto a Natália e a Lorena a contribuição que enviaram aqui para o nosso programa com as suas questões. E eu vou iniciar reproduzindo aqui a questão que foi enviada pela Natália Costa para o Gustavo, né? Para o Gustavo responder a questão que foi enviada pela Natália. A Natália pergunta o seguinte: como eu faço para ser voluntária de uma ONG? Né? E eu acho que o Gustavo até pode incluir como é que ela faz para ser, uma pessoa pode fazer para ser voluntária da própria instituição da CIA. Vamos lá, Gustavo. Olá, obrigada pela pergunta. Acho que várias organizações sociais, né, nos sites delas, elas têm ali um contato para que você consiga estar em contato com elas e entender se os seus conhecimentos, o seu desejo de ser voluntário faz sentido para as necessidades da organização social. Aí tem várias plataformas também que fazem essa conexão, esse match entre quem quer ser voluntário e organizações sociais. Acho que uma delas é talvez a mais tem mais êxito hoje no Brasil é a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Perdão, meu Deus. Hamburgada do Bem. Eu vou lembrar até o final do o que eu André lembro. falou um nome aí, não sei se você chegou a ouvir, Gustavo. Ele falou um nome. Eu ouvi, mas não. Hamburgada do Bem? É essa. Não é essa? Não. Não é. Não, mas tem várias, né? Atados.com.br, isso, lembrei. Atados tem uma competência. Eles fazem muito bem essa conexão. Muito interessante na formação de voluntários. Acho que é uma dica boa para ouvinte. Tá aí, Franklin. E no caso da CIA? Então, o nosso voluntariado é um voluntariado corporativo, né? Então, a gente convida pessoas só da empresa para fazerem as ações. Né? Mas fica a dica para vocês seguirem os perfis do Instituto e verem as organizações que a gente apoia, porque vira e mexe, elas sempre precisam, com certeza, precisam também de mais apoio de outras pessoas da sociedade civil. Correto. E a outra questão que eu vou fazer para o André foi enviada pela seguidora Lorena Castro. E ela faz, na verdade, ela faz duas questões, o André. Ela pergunta como abrir uma ONG e se precisa ter muita gente para fazer a abertura dessa ONG. Né? Você, como fundador e CEO da São Paulo Invisível, né, da SP Invisível, você tem, acho que, como informar, né, aquela pessoa, a Lorena Castro, que tem interesse em saber como é que faz para abrir uma ONG. Então, abrir uma ONG é um CNPJ, né? Ela deve estar falando como abrir um CNPJ. Você não precisa ter um CNPJ para ajudar as pessoas, né? Então, não se preocupe com... Meu conselho aqui é não se preocupe com a parte burocrática em primeiro lugar, né? Comece a fazer as atividades, comece a juntar um grupo uma comunidade, desenvolve uma comunidade com o mesmo propósito. Deixe claro o seu propósito, tenha claro qual é a sua causa, busque, assim, construa esse ambiente. Depois você vai lá e abre um CNPJ, abre esse número que vai te facilitar algumas coisas muito mais burocráticas no futuro, como relacionamento com empresa, como gestão financeira. Mas, de primeira, você não precisa ter, você vai arrumar problema e vai ter que gastar dinheiro, é isso. Não, talvez a nossa seguidora aqui dizer o seguinte: como é que você... O que te motivou a escolher o tema dos moradores de rua e como foi o início do teu trabalho? Né? Reuniu amigos, conversou com pessoas, com parentes, talvez fosse nessa linha, não um aspecto burocrático, mas o que despertou em você para construir essa organização São Paulo Invisível? Sim. Bom, a SP Invisível ela surgiu dentro de uma igreja, a Igreja Batista da Água Branca, onde um pastor propôs para que a gente saísse por São Paulo e fotografasse tudo que era invisível pela cidade, né? E aí nessa saída fotográfica tinha uma série de fotografias pela Paulista, foi especificamente onde a gente fotografou. E nessa saída fotográfica a gente tirou fotos de prédios, tinha foto de uma senhorinha baixinha atravessando a rua, tinha uma foto
de algum lixo no chão, assim, no canto, do meio da Paulista, um prédio que estava ali meio sozinho, né, que chamava mais que não passava despercebido dentro dos arranha-céus, esse era um pouquinho mais baixo. E aí tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. Essa era a semelhança que existiam ali entre os jovens que tiraram a foto nesse dia da igreja, né? E aí, passado um certo tempo, eu e o Vinícius Lima, que é cofundador comigo desse projeto, a gente observando essas fotografias, a gente percebeu que ali tinham... a gente conseguia primeiro que a gente não conseguia ver o rosto dessas pessoas, porque elas estavam escondidas assim debaixo de um papelão, deitadas no chão, olhando para o canto. E a gente não sabia qual era a história dessas pessoas. E ali, na nossa juventude, veio essa indagação de quem são essas pessoas, né? E aí, eu sou sou formado em cinema, o Vinícius formado em jornalismo. E no meu dia a dia, depois da faculdade, eu saía, encontrava uma pessoa em situação de rua, essa pessoa, conversava um tempo ali com ela, e o Vinícius fazia a mesma coisa. E a gente foi trocando esses conteúdos, então o Vini mais responsável por transcrever, eu responsável pela fotografia. E assim a gente foi desenvolvendo o trabalho, né? Foi crescendo, desenvolvendo mais conteúdos, porque o início do projeto foi muito isso. E depois a gente começou a ver que o nosso trabalho tinha um potencial muito maior e para outras vertentes que a gente não estava explorando ainda. E aí a gente decidiu fazer esses outros trabalhos que eu já comentei aqui, de empregabilidade e distribuição de itens nas ruas. Perfeito. E eu quero aproveitar também, Joel, para fazer um convite a todos e a todas que queiram participar das nossas enquetes e também fazendo perguntas, né, para os nossos programas. É muito fácil, basta ficar atento no Instagram, que é a plataforma onde nós fazemos as nossas enquetes. Lá tem uma caixinha, nessa caixinha você coloca as questões que nós reproduzimos aqui para os entrevistados e entrevistadas. E também reforço um segundo convite, Joel, que as pessoas façam com quase 3 milhões de pessoas que nos acompanham nas redes sociais, acompanham o nosso trabalho. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, é importante dizer que o 3 é em numeral, não escrever por extenso, mas colocar o 3 em numeral, e aí você acessa as plataformas nas quais o Observatório do Terceiro Setor está presente, Joel. Bom, eu deixei no bloco anterior a fala sobre o preconceito, né, que eu quero perguntar para os nossos 2 convidados. Claro que eles trabalharam com esse dado de realidade, o preconceito em relação à população. No caso do André, moradores de rua. No caso do Gustavo, a população LGBTI, a população negra, indígena. Aí um preconceito muito grande na sociedade. Claro que com 9 anos, né, o trabalho do André, a São Paulo Invisível, ela contornou isso, mas foi difícil, né, André? Com esse preconceito que existe na sociedade, já consolidado há muitos anos. Sim, sim. Existe um preconceito muito grande com a causa da população em situação de rua. E com base no que eu falo isso, né? A gente tem dados sobre quais são as causas que a sociedade brasileira mais doa. E dentro desses dados, a gente vê que a primeira causa que as pessoas mais doam são crianças, depois crianças em estado terminal, a gente tem idosos, na sequência dos idosos a gente tem os animais, e só com 3% da causa que as pessoas... A gente, na verdade, tinha 3% em 2020, em 2021, e a gente foi para 10% em 2022. Teve um crescimento, né, nesse pós-pandemia, mas ainda é uma causa muito marginalizada, que a sociedade brasileira doa muito pouco, né? Então esse é um indicador de que se existe muito preconceito em relação a isso. Porque a sociedade, a gente tem uma sociedade hoje muito meritocrática, né, nessa perspectiva, onde o adulto ele já está responsável por tudo, todas as condições da vida dele, e essa pessoa não é vista como um indivíduo que teve uma história, uma trajetória que pode ter sido muito diferente da pessoa que está ali observando aquela pessoa que está em situação de rua. Então, a gente, com as histórias que a gente conta, a gente tem conseguido quebrar esse preconceito. E prova disso
é que a gente tem hoje 90% das doações feitas para a SP Invisível vem de pessoas físicas, né? Então a gente tem muitas pessoas que doam para a SP Invisível e para mim esse é um grande indicador de que a gente está conseguindo quebrar esse preconceito social. Porque quando a gente para e coloca a mão no bolso, esse é um baita indicador de que a gente está querendo transformar essa realidade, vendo ela de uma perspectiva diferente. Ou seja, você está enxergando uma mudança através das doações que você recebe. Eu quero ouvir o Gustavo agora a respeito do preconceito. Ele é um indicador muito importante no trabalho que vocês realizam? Sim, ele é fundamental. A gente olha para todos os recortes socioeconômicos, de cor, raça, etnia, sexualidade, identidade de gênero, quando a gente constrói os nossos projetos, sobretudo porque cada uma desses recortes sociais, né, desses marcadores sociais, eles implicam em algumas barreiras dentro de pessoas que sonham em construir uma carreira ou empreender dentro do universo da moda, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas negras têm mais dificuldade de acesso a crédito do que pessoas brancas no sistema financeiro do Brasil, né? A gente sabe que, por exemplo, as mulheres têm muita dificuldade de empreender pela questão da dupla jornada dentro de casa, né? E isso implica em alguns obstáculos, né? A gente sabe, por exemplo, que a população LGBTQIA+, sofre muitos estigmas dentro da sociedade e essas questões perpassam também como que ela se prepara e se capacita para ser empreendedor e conseguir sobreviver, né, e viver de uma forma decente dentro da sua perspectiva do seu negócio. Então, quando a gente constrói os nossos projetos, a gente sempre tenta trazer também esse aspecto das pessoas criarem uma identificação pelas pessoas que estão fazendo as capacitações dos projetos, que estão se conectando, que podem inspirar essas pessoas a acreditarem em si mesmos, em acreditar no seu talento, que a gente está falando também de moda, que é uma economia criativa, para que esses negócios sobrevivam e as pessoas ficam mais resilientes, né? Hoje, Joel, eu sou talvez um dos poucos diretores de uma organização de investimento social privado negros no Brasil, né? E eu acho que essa minha trajetória também foi pautada também por uma série de desafios e vencimentos de barreiras visíveis e invisíveis através do preconceito, como uma pessoa negra de pele retinta também LGBTQIA+. As barreiras, você sentiu o preconceito de perto, né? Então, eu acho que eu trago comigo também um pouco dessa responsabilidade, desse cuidado de construir as relações, né, de investimento social que a gente se propõe a fazer dessa forma, né, olhando para essas especificidades, tentando ao máximo contorná-las para que as pessoas consigam prosperar. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Com você, Franklin. Olha só, Joel, o destaque do portal do Observatório de hoje é o seguinte: USP e Fundação José Luiz Egídio Setúbal lançam pesquisa sobre hesitação vacinal de crianças e adolescentes. A adesão à vacinação infantil cresceu no Brasil. Neste ano, 83% dos adultos que possuem filhos imunizaram suas crianças. Isso é o que diz a pesquisa O que pensam os brasileiros sobre a vacinação de crianças e adolescentes em 2023. Essa pesquisa foi realizada pela Universidade de São Paulo, junto com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal. A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. André, morador de rua está marginalizado de tudo. A questão da vacinação é fundamental, né? Vocês observaram isso? As condições físicas dos moradores de rua, né? Como é que eles contornam essas questões ligadas à saúde e à vacinação, em geral? Olha, esse é um tema que a gente discutiu bastante no momento de pandemia. Eu acredito que uma pessoa merece muitos créditos nesse processo, que é o padre Júlio Lancelotti, que foi um grande ativista nesse momento e lutou muito fortemente com o Estado
para que a população em situação de rua tivesse acesso às vacinas. Então, ele é uma pessoa que foi muito importante nesse processo para o acesso da população em situação de rua. A população de rua tem acesso aos sistemas de saúde, né? Nem sempre são bem tratados quanto deveriam, mas eles têm... Nem todos sabem do seu direito. A gente tem uma série de problemas. A gente tem uma série de problemas nesse processo burocrático do nosso sistema que dificulta o acesso da população. A gente tem um sistema de médicos na rua também do Estado. O Estado tem algumas iniciativas positivas, mas muito a melhorar, né? A maior, acho que, colocação que eu coloco em relação ao sistema público com o cuidado da população em situação de rua hoje é o cuidado que se tem com a causa e com as pessoas, né? É um cuidado pouco humanizado e isso dificulta muito essa construção de vínculo e desenvolvimento dessa pessoa em situação de rua. Que hoje é onde a SP Invisível atua como uma das maiores fortalezas, porque a gente entende que o Estado hoje é incapaz de desenvolver um atendimento humanizado. Então, dentro desses sistemas todos que existem, a gente precisa olhar para essas pessoas como seres humanos. Com certeza. E, ultimamente, a gente tem visto, né, uma série de pessoas que militam na causa, né, da doação, dizendo que não, que você tem que divulgar o que você faz, até como uma forma de incentivar as pessoas. E eu queria colocar essa questão tanto para o Gustavo como para o André. Como é que eles veem essa visão, né? Acho que até o André até podia dizer, né, porque ele falou que o movimento, né, SP Invisível surgiu dentro de uma igreja, né? Né, por a ideia, né, fundamental surgindo nessa igreja. Então eu queria que eles falassem um pouco sobre isso, se eles são mais adeptos dessa visão, né, que vem já lá para trás da benemerência, né, que você deve fazer o bem sem olhar a quem, ou tudo bem, né, você faz isso, né, e você esquece, você não deve ficar divulgando, né, que isso é o que eu ouvia desde criança. Não, você fez o bem, você não precisa divulgar para ninguém, não precisa ficar falando que você doou isso, você doou aquilo, não, você fez, faça e fique na sua. Você não precisa ficar espalhando para todo mundo. Exatamente. Né? E hoje nós temos uma visão diferente, que você deve divulgar, né? Até como uma forma de incentivar os outros. Eu gostaria que eles discutissem um pouquinho sobre essas duas visões, né? Se a gente deve continuar com essa visão mais antiga, né, mais tradicional, de décadas atrás, né, de você fazer anonimamente, ou não, você tem que publicizar para evitar o pecado da soberba, né? Exatamente. Mas que você deve divulgar para quê? Para incentivar que outras pessoas o façam também. Vamos lá, vamos começar com o André, né? Que o movimento dele começou dentro de uma igreja. Como é que você vê essa questão, André? Me colocaram como pastor aqui da entrevista, mas não é bem isso. Eu acho que o ponto aqui, esse versículo para mim, ele fala... social, André. Você é um empreendedor social. Não vi a sua opinião. Que bom. Mas esse versículo, ele fala muito sobre vaidade, né? No meu ponto de vista, né? E hoje acho que a gente tem uma sociedade onde a comunicação ela é colocada num lugar onde ela é essencial, né? Para que a gente consiga difundir ideias. A SP Invisível parte de uma perspectiva muito mais voltada a dar voz do que eu, por exemplo, ser a voz que fala sobre isso. Então, a gente dá voz para a população em situação de rua. O Instagram ali para que as pessoas, população de rua, poxa, eu quero falar sobre esse assunto é que está vindo na minha cabeça, eu quero contar a minha história. Então, a gente é um espaço, a gente dá luz para essas pessoas, a gente é o holofote, né, que a gente coloca a luz nessas pessoas para que elas sejam os protagonistas da história. Sobre essa questão de fato, eu vejo com bons olhos a gente comunicar o que a gente está fazendo, desde que a nossa intenção final seja realmente inspirar outras pessoas, né? E não ter aquilo como ativo ativo de dizer que você é uma pessoa boa, né? Eu vejo com maus olhos, eu não gosto, por exemplo, de pessoas, não que eu não gosto, eu tenho dificuldade com pessoas que têm como predisposição a fazer trabalhos sociais,
o fato dela dizer que ela faz isso porque ela quer, porque ela está em um lugar de privilégio, né? Eu acho que o motivo de você fazer o bem, para fazer o bem para uma pessoa, não é o fato de você estar no lugar de privilégio, é que você acredita que você tem que ter uma sociedade melhor. Porque a partir do momento que você faz algo porque você está em um lugar de privilégio, você nunca vai sair desse lugar, porque você sempre está nesse lugar, é uma condição sua de ajudar. A partir do momento que outra pessoa se chega no mesmo lugar que você está, né, nesse lugar de privilégio, você então vai parar de ajudar, porque o seu privilégio não existe mais. Então, acho que é muito mais de qual é a sua predisposição a fazer o que você faz, né? Então, enfim, essa é um pouco da minha opinião aí sobre isso. Né? Um projeto coletivo que enxergou que no nosso país existem desigualdades sociais graves e que você, junto com outras pessoas, está tentando contribuir através do terceiro setor, com o seu projeto, no seu caso, com moradores de rua, tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Perfeito. E o Gustavo, como é que você vê essa questão, Gustavo? Franklin, o ACEA é uma marca que todo mundo conhece, né? Tá no Brasil desde a década de 70, e o Instituto CEA é um instituto que poucas pessoas conhecem. E isso é justamente por conta da cultura que você estava falando, né? A CEA é uma empresa uma cultura low profile e tinha justamente essa cultura low profile, de fazer e não contar para a sociedade que estava fazendo. 3 anos para cá, né, desde que eu assumi a gestão, a gente mudou nosso posicionamento de realmente falar o que a gente faz para a sociedade, para as clientes da CEA também, justamente para influenciar atores do setor, influenciar o varejo brasileiro, outras empresas brasileiras que estão nesse país, lucram, né, com o trabalho, né, do trabalhador brasileiro, da população brasileira, que tem também a responsabilidade e papel social de devolver para a sociedade, de alguma forma, um pouco dessa dinâmica, né, do capitalismo. Então, eu acho que falar e com o que a gente faz, estar aqui hoje, né, com vocês, contando um pouco do nosso trabalho, eu acho que não é só também, óbvio que passa por também a gente entender o trabalho que uma empresa, um varejista está fazendo dentro do papel social, mas passa também para inspirar outras pessoas, como o André falou, a fazer trabalhos similares, e trabalhos em rede, né? Hoje eu tenho muita alegria de falar que a gente tem trabalhos com institutos das concorrentes da CEA de forma colaborativa, justamente porque a gente acredita que juntando, né, esses esforços, fazendo articulações, a gente consegue impactar mais pessoas. Então, eu acho que é muito importante falar assim, olhando pela ótica do investimento social privado. Vocês não são dessa geração, mas o Frank deve lembrar. Segundo o Chacrinha, quem não se comunica... Se trumbica. É isso aí. É fundamental a comunicação. 56% dos entrevistados avaliaram positivamente o trabalho das organizações da sociedade civil na pesquisa Percepção dos Brasileiros sobre a Sociedade Civil, realizada pelo GIF, em parceria com outras organizações. Foram entrevistadas mais de 2.000 pessoas com 16 anos ou mais, buscando avaliar a percepção da população com relação às organizações da sociedade civil. O resultado dessa pesquisa é muito interessante, André, e reflete o trabalho que vocês estão realizando, né, em relação à população de baixa renda. O que falta para o terceiro setor continuar se desenvolvendo e aumentando os seus projetos sociais? Eu gosto muito dessa pesquisa. Essa pesquisa ela é bem numa perspectiva de pessoas físicas, ela não contempla pessoas jurídicas nesse dado que ela traz. Inclusive, o dado que eu citei sobre as pessoas que doam no Brasil é de uma pesquisa do GIF. E eu sou um ativista muito a favor de que as pessoas assumam seu papel social, né? Que elas reconheçam o papel social que elas têm. Então, eu acho que é cada um saber a responsabilidade que tem. Se a gente conseguir fazer com que cada um assuma a sua responsabilidade como ser humano numa sociedade coletiva, né? É impressionante que a gente precisa reforçar o fato coletivo dentro da palavra sociedade, porque já é um pleonasmo em si só, né? Então, mas é necessário ainda. Então, se cada um se reconhecer o seu lugar, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais igualitária, porque não é sobre você doar para uma ONG, é sobre você ser
um bom ser humano no seu dia a dia. Não adianta nada você doar no final do ano, sabe? A SP Invisível é uma oportunidade de você contribuir para uma causa, mas você ser um ser humano relevante, você ser um ser humano que sai da Terra e deixou algo de positivo, é sobre o seu dia a dia, né? Então, eu falo isso para os nossos voluntários, né? O voluntariado, ele é um lugar propício, ele é um lugar construído para que você possa ser um ser humano mais empático. Mas, na verdade, essa empatia você tem que exercitar no seu dia a dia, né? Ali é muito fácil você ser empático no dia do voluntariado, né? Porque, enfim, nem tem como você não ser. Se você não for, todo mundo vai achar estranho. Agora, se você for no seu dia a dia, talvez as pessoas falem, poxa, é assim que tem que ser mesmo, senão não vai dar certo. Então, enfim, eu sou adepto dessa ideia. E queria deixar aqui também um comentário, né, sobre a fala do Gustavo, que eu acho que ela é muito bem colocada, quando ele diz que ele está à frente do Instituto CA. Então, mais importante do que, quando eu falo que qual é a sua... o importante é qual é a sua intenção, e me parece que o Gustavo é uma pessoa muito bem intencionada no que faz. Então, consequentemente, o trabalho do que a CA está fazendo vai ser muito bem estruturado, porque o propósito dele é maior do que o da instituição. Eu acho que o propósito dele só serve o que a instituição, né? Ele só coloca ali o que ele acredita. Então, eu vejo muito com bons olhos esse tipo de posicionamento. É muito importante o que você está falando, viu, André? Porque esse protagonismo da geração sua e do Gustavo é fundamental para a gente criar um novo ambiente na sociedade. Na sociedade pós-pandemia, responsabilidade social, individual e coletiva é fundamental para que a gente viva um outro momento e combata as desigualdades do país. Eu queria ver a opinião agora do Gustavo a respeito desse assunto. Obrigado, André. Acho que é um pouco disso mesmo. Eu acho que é um pouco da minha visão de trabalho. E, cara, acho que você falou uma coisa que é muito pertinente, que é a questão da empatia, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz, ele cria um pouco desse universo e permite com que as pessoas consigam cumprir o seu papel de cidadão um pouco melhor, né? Sobretudo quando a gente fala de voluntariado. Eu costumo dizer que não existe empatia sem conhecimento. Não tem como eu saber, por exemplo, hoje, como vive uma pessoa em situação de rua na Índia, sendo que eu nunca fui lá e conversei com ela e fiz um trabalho de escuta e de cuidado e tão bem executado como vocês fazem, por exemplo, no SP Invisível, né? Então, eu acho que indo lá e conversando e tendo esse contato que eu consigo entender. E eu acho que isso que você faz aí junto com a sua rede de voluntários, o seu trabalho, e é isso que a gente tem que fazer também dentro do Instituto CIA, é fazer essa aproximação desses universos, para que as pessoas tenham mais consciência social sobre a realidade do seu entorno. Eu acho que a desigualdade social do Brasil, ela atravessa, sobretudo quem mora em São Paulo, ela atravessa a gente desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Acho que a gente vive e convive com ela. Ela é muito irritante, né? Ela faz com que a gente sistematicamente viva em estado de alerta, de revolta. E ofende o processo civilizatório, né? Muito bem, então quase caminhando para o final do programa. Gustavo, fechamos mais um programa, Franklin. Eu vou dar 1 minuto para cada um dos nossos convidados fazer suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa a respeito do trabalho realizado pelo Instituto CIA, a respeito do teu trabalho como gestor, né, no Instituto CIA, Gustavo. Enfim, seu registro final a respeito da sua participação no nosso programa. Acho que você que está ouvindo tem um sonho, um desejo de construir sua carreira através do empreendedorismo, trabalhar dentro da indústria da moda, sigam a gente nas redes sociais, @instituto_CIA no Instagram. A gente sempre tem oportunidades disponíveis, abertas, e a gente gostaria muito de contar com vocês nos nossos projetos. Acho que esse fica o recado. Valeu, muito obrigado pela entrevista. André, suas considerações finais. Bom, muito obrigado por cada um que dedicou o tempo aqui a escutar um pouco mais sobre esse ecossistema social que eu e o Gustavo
Estamos lutando aí incessantemente todos os dias e até de fim de semana. E agradecer aqui para quem se simpatiza com a causa, para quem está disposto a se sensibilizar por isso, abrir uma nova janela de oportunidade dentro de si para poder ser um transformador social. Deixar aqui também as redes da SP Invisível, para quem quiser acompanhar. Então, a SP Invisível no Instagram, no Facebook, no YouTube. Por lá é o lugar onde você vai começar a plantar uma sementinha dentro do seu coração, que vai abrir uma janela para você ser um transformador social. E deixar aqui também minhas redes, para quem quiser acompanhar, André.Soler. E por lá também pode acompanhar um pouco da minha jornada e o que eu estou desenvolvendo. Obrigado pela oportunidade, gente. O Perspectiva está terminando. Agradeço a participação de Gustavo Narciso, diretor do Instituto CIA, André Soler, fundador e CEO da São Paulo Invisível. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, poluição plástica. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.